Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Ideal Espírita. É com uma gratidão sem fim de aqui estarmos reunidos uma vez mais para que possamos falar um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa que Jesus nos ofertou a possibilidade, a oportunidade de conhecermos, para que nós pudéssemos mudar o rumo de nossas existências com mais responsabilidades, com mais carinho, com mais determinação e coragem para o enfrentamento diário das nossas adversidades. Nós fomos hoje convidados a falar sobre o Espiritismo e a depressão. Nós temos um grupo no Facebook que fala sobre os transtornos mentais, Espiritismo e os transtornos mentais. Esse grupo, na ocasião que nós tivemos a oportunidade, isso em 2014, de assumirmos, nos traz assim uma realidade muito grande dos grandes transtornos que nós estamos enfrentando. A Associação Médica Espírita, a AME, ela nos trouxe a informação de que a depressão foi considerada como a doença do século. Uma doença calada, quieta, que no seu silêncio ela traz inúmeras consequências que nós não temos nem condições de dizermos quais são. Mas nós podemos muito com a depressão aprender a exercitar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa coragem e principalmente a nossa fé. Nós estamos sempre a dizer que a depressão ela exige um tratamento tanto médico quanto espiritual. Se nós pegarmos somente o tratamento médico, nós vamos estar esquecendo do tratamento espiritual, onde as energias que nós sentimos faz com que os nossos irmãos que se encontram do outro lado, já desencarnados, aproveitando da oportunidade para sugar essas energias. E nós trazemos a questão 459 do Livro dos Espíritos, que quando Kardec formula ao Espírito de verdade, se os Espíritos influenciam em nossas vidas, nos nossos pensamentos e nos nossos atos, e o Espírito de verdade nos dá a resposta. Muito mais do que podeis imaginar. Se bem na verdade podemos afirmar que são eles que vos dirigem. Baseado nessa resposta, nós sabemos, temos as informações de que nós estamos constantemente envolvidos pelos espíritos, sejam os bons espíritos e sejam os espíritos inferiores. Quais serão aqueles que irão influenciar em nossas mentes, nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Vai depender exclusivamente de como nós vamos estar naquele momento. Quando nós dizemos que o tratamento requer o tratamento médico e o tratamento espiritual para a depressão, nós estamos afirmando que, sem o uso da medicação e sem o uso do trabalho, da orientação, da ajuda, do amparo, da assistência espiritual, a pessoa não vai ter uma qualidade de vida boa. Infelizmente, nem todo mundo acredita nessa possibilidade. Então, vivem através da medicação, buscando a sua melhora, sem a conseguir. Até que muitas das vezes, muitos chegando ao seu extremo, buscam a ajuda espiritual e acabam encontrando nela a oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. Porque você tem que tratar o corpo para que você possa, com as medicações adequadas, dar forças e origem para que a pessoa possa continuar. O tratamento espiritual, ele vem com uma grande necessidade para que nós possamos nos fortalecer, espiritualmente dizendo, e também ajudar aqueles irmãozinhos que porventura estejam ao nosso redor, aproveitando vamos dizer assim, do nosso momento que nós estamos passando pelas nossas adversidades. E a bem e a verdade, nós podemos afirmar que somente aqueles que já passaram pela depressão sabem o que é depressão, né? Sabem o que é viver naquele momento. É aquele momento que muitas das vezes você está rodeado de amigos, de pessoas ao seu redor e, no entanto, você se sentiu completamente só. Aconteceu um fato comigo quando eu enfrentei a minha depressão na década no ano de 2010, 2011, 2012, até 2013 mais ou menos, que eu estive numa festa, né? A Marli, vocês de Volta Redonda conhecem o bairro Vila Rica, e havia uma festa no Rodo, onde eu tinha mais de 1000 pessoas, vamos assim dizendo, né? E eu sentado naquela praça, eu me senti completamente só.
eu não via as pessoas, eu via vou dizer assim, a minha escuridão, aquele momento que eu estava envolvido, que eu não conseguia visualizar a luz, eu só conseguia enxergar a minha dor. E diante de todo aquele barulho, eu me sentia num profundo silêncio, a tal ponto que eu me perguntei, eu me questionei, o que eu estou fazendo aqui? Eu me levantei, peguei um ônibus e voltei para minha casa, que eu morava aí no Belvedere, ao lado. Então, muitas das vezes, a depressão é justamente essa, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo só. E mesmo, vejam só, mesmo eu, como espírita já desde a década de 80, quando eu comecei a ler meus primeiros livros espíritas, ainda me envolvendo, estando com a minha depressão, é lógico que se não fosse a doutrina espírita, eu não estaria tão convicto como eu estou hoje em relação ao como que eu enfrentei e como que eu a venci, né? Mas foi a doutrina espírita que me deu a base, a sustentabilidade, a sustentação de buscar a ajuda do plano espiritual. Que a gente se investa tanto na nossa dor, na nossa solidão, no nosso sentimento, que a gente se esquece de que a espiritualidade está do outro lado. Jesus está de braços abertos e só espera de cada um de nós que nós abrimos os braços e falamos: Senhor, me ajude, né? Muitas das vezes a gente não consegue visualizar essa luz. E muitas das vezes a gente está presenciando, nesse momento que nós estamos vivendo tão adverso no nosso mundo, onde a violência impera, né? Onde tudo aquilo de inferioridade está acontecendo ao nosso redor, a gente não percebe o quanto que a depressão está crescendo no nosso mundo. Não digo somente nas pessoas de certa idade, mas principalmente nos nossos jovens. Estão sendo cometidos aí da sua depressão de forma cada vez mais forte. Muitos deles, sem que tenham um respaldo, sem que tenham uma base doutrinária, religiosa, da crença, da fé, para que possam sustentar, acabam se deixando levar para essa dor. E muitos transitam pelo vale da dor, pelo vale da morte, e acabam tirando a sua existência e indo para o suicídio. Onde, chegando do outro lado, logicamente, verão que a vida continua. Eu me lembro, em 1986, mais ou menos, 85, eu fui convidado pelo Gilfo, naquela época, o nosso querido presidente Luiz Carlos, e ele me convidou para que eu pudesse assistir uma reunião mediúnica de um seminário que estava havendo para os jovens, né, na cidade de Volta Redonda, e eu fui. E eu entramos na sala e presenciamos. Quando eu cheguei, estava dando uma psicofonia, uma médium, a uma mensagem de um jovem, ele tinha 17 anos. E ele dizia, assim, entre outras palavras, algumas coisas que eu fiquei gravado com ele. Olha quantos anos tem, isso ficou gravado na minha mente, né? Ele dizendo que muitas das vezes ele queria uma oportunidade da vida, queria uma oportunidade de viver, mas ele não buscou essa oportunidade. Muito pelo contrário, ele, perdendo aquela oportunidade, se envolveu cada vez mais nas drogas, nas bebidas, acabou perdendo aquela chance, aquela oportunidade que ele tinha de viver. E que hoje, naquele momento, ele se encontrava na espiritualidade, aguardando uma nova oportunidade de viver. E que ele tivesse, nessa nova oportunidade, uma nova visão daquela que ele teve anteriormente. Olha que muitas das vezes a gente só se dá conta quando nós chegamos ao fundo do poço, entre aspas, né? E eu lembro muito daquela passagem do cavalo, né, que caiu no buraco, e a dificuldade que o seu dono tinha de retirá-lo daquele buraco, começou a querer matá-lo, né? Vamos enterrá-lo vivo, para que ele possa ter uma morte mais do que o sofrimento dele ficar ali o tempo todo. E começar a jogar terra. Para cada terra que caia nas costas do cavalo, ele sacudia o corpo e a terra ia caindo no chão. E cada vez que ela ia cair no chão, ele mexia o corpo para que ele não ficasse soterrado naquela terra. E foi fazendo com que a terra ficava sempre aos seus pés. E com isso fez o quê? Ele conseguiu, com a elevação através da terra, ele conseguiu sair do buraco sozinho. Muitas das vezes a gente não percebe isso. A vida, ela requer de todos nós que nós não temos contra as nossas adversidades, até porque nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e de expiações. No nosso mundo ainda não existe a felicidade plena. Nós temos momentos felizes, e muitas das vezes esses momentos são raros.
Porque a gente não consegue entender o que é felicidade. Muitos dos nossos irmãos acreditam que a felicidade é estar bebendo, é estar no clube, é estar numa praia, é estar junto com milhares de pessoas, se divertindo no luau e por aí afora vai, né? No sambódromo, né? As pessoas se encontram felizes, mas são momentos apenas felizes. A felicidade plena nós não a conhecemos, porque ainda não tivemos a oportunidade de vivenciarmos ela na sua essência, na sua plenitude. Nós conhecemos apenas momentos de dor, momentos de felizes e momentos de dor, que é a grande maioria do que nós vamos a viver. Reparemos hoje o que está acontecendo no nosso mundo. Olha a dificuldade que nós estamos presenciando. Os nossos jovens, a sua grande maioria, estão sem terem aquela condição de confiança, de acreditar, de crer, alimentarem a sua fé. Eu fico muito feliz quando eu adentro na casa espírita, que hoje eu frequento aqui em Niterói, e vejo muitos jovens se envolvendo. Há um garoto que passou na faculdade, está fazendo, a gente até briga com ele que vai fazer geriatria e nós seremos os primeiros pacientes dele, né? Mas a gente fica muito feliz porque é um jovem que está envolvido na doutrina espírita. E está envolvido naquele momento para que ele possa entender um processo espiritual. Porque a doutrina espírita, ela vem nos provar a existência do mundo espiritual e a sua relação com o nosso mundo corpóreo com provas irrecusáveis. Não tem mais como não acreditar nisso. A própria ciência já estuda a mediunidade. A própria ciência já fala sobre a glândula que nos dá a oportunidade, pineal, que nos dá a oportunidade de termos a nossa mediunidade. Algumas coisas a ciência já não está tendo mais condições de fugir. Ela está vindo apresentar. E nós sabemos que a depressão, sendo a doença do século, que ataca principalmente o nosso emocional, a nossa mente, que procura nos sugar, atrairmos para o buraco, para os abismos da vida, é onde nós temos que ter uma sutileza, nós temos que ter a nossa fé, para que nós possamos nos sustentar diante daquilo que a vida nos pede, do que a nossa própria existência nos pede. A gente diz assim, somente aqueles que enfrentam a depressão para saber o que é, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que vivia os seus momentos adversos, da sua dor, e ela vivia a dor muito grande. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, deu a ela a oportunidade de ter uma dor ao lado dela, para que ela se envolvesse mais intensamente naquela dor, para tirar a dor daquela outra pessoa e esquecer um pouquinho da sua dor. E assim foi feito. Tem uma menina hoje, né, que dedica 24 horas do seu tempo. É uma mãe guerreira, né, que Gabi, a gente chama também que a Gabi é uma menina guerreira, mas a mãe dela, a Sheila, era muito mais guerreira, uma mãe que dedica 24 horas ou mais da sua vida em prol daquela criança, que ela não tem, na sua filha, então ela não tem tempo, entre aspas, de sentir a sua depressão, de sentir a sua dor, embora, e muitas das vezes ela necessita entrar no seu quarto íntimo, dentro da sua alma, no seu coração, e se deixar levar pela emoção, a saudade da outra filha que desencarnou, a vida que ela está levando, sozinha carregando a filha dela nesse momento. Isso faz com que ela, muitas das vezes, ela possa querer entrar na depressão, mas a vida não lhe dá chance para isso, né? Então ela se dedica de corpo e alma. A vida é assim. Quando nós sentimos as nossas dores, temos os nossos momentos adversos e nos dedicamos a outrem, a gente acaba esquecendo da nossa dor. A gente acaba esquecendo que a nossa dor também ela é muito grande dentro de nós. Mas a dor do próximo, a gente se envolver com o próximo, nos leva a sentir aquele bem, de estarmos fazendo a caridade, de estarmos praticando aquilo que Jesus nos ensinou, de amar ao próximo. A depressão, a gente sempre diz que nós temos a oportunidade, através dela, se nós quisermos, entender e buscarmos que o tratamento médico ele é essencial, mas acima também o tratamento espiritual,
de buscar assistência através das preces, né? Através de uma água fluidificada, através dos passes que nós vamos receber após as palestras, dos estudos nas casas espíritas, o livro, o pensamento, nós começarmos a vigiar os nossos pensamentos, para que nós possamos não é só nos melhorarmos, mas ajudarmos aqueles espíritos que estão ao nosso redor, que eles também estão doentes, eles são mais doentes do que nós. Porque mesmo no mundo espiritual, tendo a oportunidade de visualizar, de sentir com maior clareza aquilo que eles estão vivenciando, que nós estamos vivenciando, ainda se deixam prender, né, diante daquela sua dor, mesmo estando no mundo espiritual. E não compreendendo muitas das vezes essas dores, eles se aproximam daquelas pessoas que estão também passando por aqueles momentos e acabam se envolvendo e acabam sugando a energia daqueles nossos irmãos. Daí de nós sempre falarmos sobre o tratamento médico, sobre o tratamento espiritual. Um sem o outro não vai dar qualidade de vida à pessoa, mas acima de tudo a consciência de que a pessoa precisa ter pelo aquele momento que ele está levando. Porque não basta apenas eu tomar remédio, ir às casas espíritas e pedir passe, água fluidificada, orações, se eu não quiser me melhorar, se eu não quiser buscar essa oportunidade. Eu me lembro que muitas das vezes, quando eu estava naqueles momentos adversos, eu ouvia as mensagens dos Espíritos nos dizendo: tenha fé, acalme seu coração, você não está sozinho. Essa é a frase principal que eu sempre ouvi, que hoje eu passo para os nossos irmãos. Nós nunca vamos estar só. Por mais que a dor seja uma dor iminente nas nossas almas, que nos machuque tanto, nós não vamos estar só. Basta para nós fecharmos os olhos por alguns momentos, respirarmos profundamente no nosso silêncio e levarmos os nossos pensamentos a Jesus, aos bons espíritos que nos cercam. Que logicamente seremos abraçados, seremos ali amparados, assistidos pela espiritualidade, que não vão nos desamparar. Eu lembrava que recentemente, aqui na minha casa, houve uma situação que eu recorri aos amigos espirituais, né? Eu tenho um profundo carinho e respeito pelos nossos irmãos pretos velhos. E ao sair no corredor e para ir na lixeira aqui no nosso prédio, eu senti o forte cheiro de um cachimbo. Como a me dizer assim: eu estou aqui, você não está só. Assim somos nós, nas nossas crenças, nas nossas oportunidades. E entendemos que nós somos espíritos imperfeitos, lutamos contra as nossas imperfeições, temos as nossas adversidades. Nós vamos ter momentos muito piores, vou dizer assim, momentos piores e infelizes do que momentos felizes. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde ainda o mal predomina. Olha o que nós estamos vivendo, basta nós olharmos ao redor. Essa iminente guerra que está havendo lá na Arábia, né? Naquela região todinha ali, com as grandes potências que estão envolvidas. Basta alguém ali apertar um botão de uma bomba atômica, uma bomba nuclear, que seja, que nós estamos ferrados. A terceira grande guerra mundial explodindo aí. E nós, a espiritualidade, mesmo vendo todas essas adversidades, não pode interferir no processo de livre-arbítrio do ser humano. Há toda uma orientação, por isso que muitas das vezes a gente tem que dizer assim para os nossos irmãos que estão depressivos: lute, você não está só, confie. Eu me lembro dos meus momentos, foi o momento que eu mais ouvi as músicas. Eu ouvi foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir o nosso irmão Lázaro, né? O deputado federal que desencarnou na época do Covid. As suas letras maravilhosas, que tocavam a minha alma. Eu sempre digo que as músicas evangélicas são músicas, as suas letras, que tocam as nossas almas. Mas, infelizmente, nem todas elas são sentidas na essência por aqueles que a cantam, que a professam. Porque vou dizer assim, a nossa maior responsabilidade é fazermos a nossa vida aquilo que Jesus nos pede. Orarmos pelos nossos irmãos, trabalharmos pelos nossos irmãos, fazermos a Ele o que nós gostaríamos que nos fizéssemos a nós mesmos. Se nós fizéssemos somente esse mandamento de Jesus, nós não teríamos um mundo hoje tão competitivo em relação à maldade. Nós estaríamos envolvidos pelo bem, pelo amor, né? De estarmos cada vez mais preocupados em fazermos o bem, não preocupados em fazer o mal como hoje vem acontecendo.
essa matança de crianças. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E olhe quantas mulheres estão sendo assassinadas no nosso país, no mundo. O homem ainda não entendeu que a mulher não é um processo dele, não é sua mercadoria, não é seu produto. O homem ainda precisa entender que a mulher foi colocada ao nosso lado para que nós pudéssemos ajudar, né? Não só a mulher, que a gente, longe de nós aqui dizermos somente, que eu acredito que todas as pessoas que estão ao nosso lar, que virão, elas terão a oportunidade de nos ajudar. A mulher, eu sempre digo que ela é o berço da família, né? Ela é a sustentação, a base, ela é a parte do coração, a parte emotiva, do sentimento. Eu tive uma secretária em Volta Redonda, que quando eu fui presidente missionário da Luz, que ela dizia assim: Célio, você tem uma alma feminina. Eu acredito que, né, a gente já foi em diversas oportunidades, homens, mulheres, mas a gente traz isso como um aprendizado. E a gente se colocar nessa condição de olharmos para as pessoas com mais amor, com mais carinho. Nós nunca vamos olhar para uma pessoa depressiva e daqui a pouco vai passar, tenha fé, isso é falta de fé, isso é falta daquilo, se nós não conhecemos esse processo. Somente aqueles que passaram ou que estão passando por esse momento adverso sabem o que é isso. Por isso, nós falamos com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Cuide da sua parte médica, mas não esqueça da sua parte espiritual. Procure levar seus pensamentos, pedindo um amparo, a ajuda ao mundo espiritual, que nós vamos receber. Procure ajuda, procure um amparo nas casas espíritas, que estarão dispostas, abertas a acolher todos aqueles que lá irão bater diante das suas necessidades. E a nós, depressivos ou ex-depressivos, que vencemos essa adversidade, os nossos momentos, nós somos conscientes das nossas responsabilidades de estarmos aqui, para que nós possamos divulgar, levar a palavra a todos aqueles que necessitam. A depressão mata. A depressão leva as pessoas ao abismo da sua existência. Não deixe de procurar ajuda. Procure ajuda médica, mas principalmente espiritual. Muita paz para você, que Jesus te abençoe e cada um de nós possamos acreditar cada vez mais na espiritualidade amiga, transformando-nos no instrumento que Jesus espera de cada um de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.